Com Deus, você não vai conseguir usar a tecnologia. Você vai ter que se relacionar. Você está conseguindo entender? Não tem como. Com Deus, você tem que se relacionar. Você tem que ter um compromisso, uma intimidade. E essa intimidade, ela tem que se fortalecer a cada dia. Amém, graças a Deus. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor, agradecer a Ele por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estar aqui nesta manhã. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, oferecendo ao Senhor, meu Deus, o nosso melhor, as nossas primeiras horas desse dia. Obrigado. Meu Deus, está escrito: eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Aqui estamos nós, Deus. Meu Pai, nós temos a necessidade da Tua presença. Nós queremos mais do Senhor. Meu Deus, porque temos o pleno conhecimento, meu Deus, de que se o Senhor não for por nós, se o Senhor não fizer em nós, por mais que tenhamos habilidade, conhecimento, ou qualquer coisa que possa acrescentar de forma natural, nada se compara, ó meu Deus, com a Tua presença. E eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor cubra cada um de nós nesta manhã, nos encha com a Tua presença, nos renova com o Teu poder. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a chegar aonde precisamos chegar, nos ajuda a atingir todos os níveis, meu Deus, que precisamos atingir, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor tem um lugar muito alto para nós, um lugar alto, um lugar alto, um lugar alto, um lugar alto. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a chegar, porque por nós mesmos, capacidade humana, ou qualquer talento ou habilidade, meu Deus, não vai nos dar condições de chegar tão alto quanto o Senhor tem para nós. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito e que todos nós possamos sair daqui ainda mais crescidos, abençoados, honrados, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui algumas referências e eu gostaria que você, se você tiver condições de anotar, eu quero que você anote. Eu tenho falado isso nessas reuniões da madrugada. Se você em algum momento entender que você está com sono, bateu aquele cansaço, levanta, fique em pé, beba uma água, não aceite vir ou permanecer para uma reunião como essa e ser roubado. Ser roubado. Bispo, mas o meu corpo, eu estou cansado. Está tudo bem se você levantar. Tudo bem se você lutar. Porque é natural, muitos estão aqui e trabalharam o dia todo, estão cansados. Ali é compreensivo. O que não é compreensível é você vir para cá e dormir e perder um culto como esse. Era mais válido ficar em casa. Acredito que a tua cama é bem mais confortável do que essas cadeiras. Então não perca essa oportunidade.
Esse período de 1 hora que nós vamos passar aqui é um período precioso e valioso e que acrescenta muito, em nome de Jesus. Amém? Repita assim comigo: mentalidade de superação. Programação mental, você tem que querer. Programação mental, você tem que querer. Olha que coisa interessante, diz aqui, em Ezequiel, capítulo 16, versículo 30, na Almeida, diz assim, quão fraco é o teu coração, mente, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Aí aqui, na NVI, diz assim, como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, o Senhor, quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada, que se vende por nada. Você vê que nós fomos criados e formados para sermos, repete assim comigo, fortes. Todos os dias, você vê que a maior luta de cada um de nós é para nos mantermos o quê? Fortes ou fracos? Você precisa fazer força para descer? Você precisa fazer força para ter uma atitude imatura? Para ser precipitado? Para ficar irritado com alguém? Para agir de uma forma insana, imatura? Não. Você vê que é tão natural e tão simples. E uma coisa que instiga você. Você vê que tudo aquilo que nós precisamos para um crescimento, um avanço, um progresso na vida, muitas vezes nós não temos sentimento algum que nos apoia para isso. É ou não é? Não tem sentimento algum. Mas é interessante que é o contrário quando é para te levar para baixo. Você tem sentimentos, sensações que te leva a querer aquilo. Você vê que é muito... Você já deve ter visto, inclusive esses dias eu assisti um desenho com a Ana Clara, e aí o desenho dizia assim, que era um personagem do desenho que ia fazer a tortura em uma outra pessoa. Ele disse assim, pega um CD de sertanejo e uma fita crepe. Por quê? Nós vamos amarrar ele e vamos dar música de sofrência para ele. É um desenho. Para você ver que hoje, qualquer coisa te leva a ter um pensamento e a ter sensações e a te puxar para onde? Para baixo. Só que isso é uma questão de mentalidade, é uma questão de programação. E nós, por mais que você tenha tido várias experiências e várias situações que talvez você diz assim, poxa, eu tenho motivos para isso. Não, é porque eu vivi assim, é porque eu tive situações assim. Pois bem, a Bíblia nos dá todo o respaldo para combater todo e qualquer tipo de pensamento, sentimentos ou fortalezas que nos escravizam. E nós, por muitos anos, fomos controlados, dominados, e nem sabíamos que estávamos controlados. Você vê que segunda-feira, deixa eu ver se eu acho aqui, na segunda-feira, eu usei esse versículo aqui, olha aqui, João 8,32,
Repete assim comigo, ó. E conhecerão a verdade, e a verdade, o que ela faz? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Mas te liberta de quem? De quem que ela te liberta? Ah, não, do diabo. Não, do Satanás. Não é? Do chifrudo. Será que é dele que ele te liberta? Será que é mesmo? De verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que quando uma pessoa ela é livre por intermédio da verdade, ela é livre daqueles pensamentos e daquela mentalidade que a escravizava, ela tem uma liberdade, uma confiança, uma segurança, uma habilidade que ela não tinha, mesmo sendo preparada para aquilo. Mesmo sendo preparada para aquilo. Você vê que a bispa falava isso no culto no final do ano passado, novembro do ano passado. E ela falava isso em um culto, num pré-culto de domingo, dessas aberturas, desses inícios, desses pré-cultos que a gente sempre costuma dizer, aquele culto de 1 hora que ela faz antes do culto de domingo. Ela falava e dava o exemplo de algumas pessoas que se tornaram grandes empresários e arrebentaram. A maioria deles não fizeram faculdade. A maioria deles começaram, fizeram 1, 2, 3 meses do curso e viu que não era aquilo. E se tornaram pioneiros. E cresceram do nível ao ponto daqueles que estão lá, em Harvard, em qualquer outra faculdade renomada, mundialmente reconhecida, estudaram anos para ouvir um cara que se livrou daquela mentalidade escrava e conseguiu chegar num nível superior, que eles ainda estão lutando para tentar entender. Você consegue entender? Estão lutando para tentar entender. Para tentar investir em alguma coisa. Aí estão analisando o mercado, analisando a performance, tentando ali ir para isso, para aquilo. Eu vi ainda, nesse estudo a bispa falava que existe uma diferença muito grande. 1% das pessoas atiram mais de uma vez. Porque ele pode errar na primeira. E é natural de muitas pessoas, quando ela atira uma, ela erra, ela se decepcionar, porque a decepção, ela está ligada literalmente a sentimentos que não apoia ela a crescer, pelo contrário, a regredir, a retroceder. Você não vai acertar, você não vai conseguir, você já errou uma vez, você pode errar de novo, e se você errar, e se você, não é assim? Não, os sentimentos, as emoções, ela, não, mas não vai dar certo, não, você investiu nisso aqui, não deu certo, não, você fez isso aqui, não funcionou, você fez aquilo, não deu certo. 1%. 1%. 2% das pessoas arriscam até 2 vezes. E 98% nem atiram. Olha que coisa triste. 98% nem atiram, nem arriscam. Por que não arriscam? Repete assim comigo: fica ouvindo a terceira voz, fica ouvindo os outros, fica ouvindo os especialistas. Se a bispa ficasse ouvindo os especialistas na época da pandemia, essa igreja teria fechado. Sabia disso? Se a bispa ficasse olhando para os especialistas, para o governador que era, na época,
e que nem teve a capacidade de continuar o seu cargo, aquilo que havia se compromissado, mas falava com tanta segurança, com tanta certeza. Se ela tivesse ouvido, essa igreja não estaria aberta. Eu aqui na igreja, eu tenho 5 pessoas que eu atendo, que eles eram de outras igrejas, que fechou na pandemia e vieram para cá porque não tinha igreja, eram desigrejados. 5 que eu atendo. Eu acredito, eu tenho quase certeza que tem outros líderes, que tem outras pessoas nessa mesma condição. Fechou. Sabe qual faculdade que a bispa tem? Alguém sabe qual faculdade que ela tem? A bispa, para quem não sabe, ela fez supletivo para terminar. Ela não terminou o colégio. Aí você fala assim, como que uma pessoa consegue chegar em um nível tão alto, ao ponto de fazer outras pessoas quererem o mesmo e progredirem dessa mesma forma? Você vê que a mentalidade, ela é uma coisa que não tem uma pessoa livre, ninguém impede ela de viver o que ela quer. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E tem muita gente achando que o diabo está amarrando a sua vida, que é o diabo que está travando a sua vida. Muitas vezes é você que não conheceu a verdade ainda, mesmo estando dentro da igreja. E você tem que dar essa condição para Deus poder te ajudar. O tempo todo a palavra, ela é lançada. E quanto mais a palavra ela é lançada, mais você precisa buscar esse entendimento. Eu falava ainda agora não, ontem, né, às 17 horas, passa tão rápido que a gente, é um tiro de flecha, né? Mas ontem às 17 horas eu falava na live no Instagram, que nós fazemos toda semana, e eu falava sobre o exemplo de quantas oportunidades você tem. E de quanto, alguém aqui sabe quantas coisas uma criança é capaz de aprender em um dia? Alguém sabe? Uma criança é capaz de aprender 50 coisas novas em um único dia. Em um único dia. Coloca uma criança para aprender inglês com um adulto e dá uma semana para você ver quem que vai estar melhor. Dá uma semana. Você vê que os bichinhos, eu falo bichinho assim de uma forma carinhosa, tá? Não é com maldade, não. Às vezes você está aqui, eu fico impressionado, porque às vezes eu estou conversando com a Ana Paula, falando alguma coisa, às vezes a Ana Clara está brincando, está no quarto dela, a porta está aberta, está ali, e do nada ela fala, nossa, por que você falou isso? Eu falei assim, aonde você foi convidada para essa conversa, criatura? Não, é que eu estou ouvindo você falar, e você falou isso aqui, e você falou isso, você vai nesse lugar? É? Falei, você não estava brincando? Sim, o que você estava fazendo? Estou fazendo isso aqui. A capacidade de aprender coisas em um único dia é muito grande. Só que olha que coisa delicada e que é complicada. Qual é o potencial e a capacidade dela de tomar decisão com determinada idade? Por exemplo, que nem na idade da Ana Clara, 8 anos. Quase zero. Ela não tem ainda, por mais que ela tenha muito conhecimento e sabe muitas coisas, pergunta para ela um livro da Bíblia. Tem a musiquinha que elas cantam lá na escolinha. Ela sabe onde estão os livros da Bíblia. Ela acha o livro da Bíblia sem procurar no índice. Tem adulto que se perguntar, abre aí em Juízes, vai falar assim, tem isso na Bíblia?
Não estou brincando, estou falando sério. Abre aí. Abre em Abacuque. Abre um livro aí. Tem isso na Bíblia? A capacidade. Só que quando a pessoa vai crescendo, você vai atingindo uma maior idade, de acordo com a ciência, cientificamente comprovado, uma pessoa, ela é capaz, um adulto, por exemplo, de 18 a 20 anos, ele é capaz de aprender 30 coisas por dia. Já diminui? Diminui. Uma pessoa de 30, 15. Só que, olha, vamos lá. Uma pessoa de 30, ela precisa de muitas oportunidades ou aprender muita coisa para tomar uma decisão? Não. Ela só precisa, repete assim comigo, de uma oportunidade. E acreditar. É só uma. Uma. E acreditar. Uma. E acreditar. 10% das pessoas aprendem, sabe como? Lendo. 20% aprende ouvindo, como você está assim, aqui agora. 30% aprende ouvindo e vendo. 50% aprende, sabe como? Fazendo. Fazendo. 80% aprende ensinando. Aprende ensinando. Aí você vai dizer assim, por que que muitas pessoas ficam na teoria? Você já conheceu alguém que conhece a Bíblia inteira? De capa a capa? Como que é a vida dela? Bispo, o senhor não conhece a Bíblia? Eu conheço. O senhor não estuda todo dia? Estudo. O senhor não está todos os dias ali? Estou e vou continuar. Só que existe uma diferença. Existe uma diferença. Tem gente que luta e que busca por um conhecimento religioso. É diferente esse tipo de conhecimento. Mas o conhecimento daquela pessoa que foi adquirido com a leitura e não teve busca, não teve oração, não teve desenvolvimento, não teve prática, não teve obras, é totalmente inferior ao conhecimento. Tem gente que nem conhece a Bíblia, está arrebentando. Mal conhece, está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Mal conhece as Escrituras direito. Estão crescendo, prosperando, por quê? Porque estão ouvindo e estão praticando. A absorção, o aprendizado é muito mais rápido. O resultado é muito mais efetivo do que qualquer outro, do que qualquer outra técnica, ou performance, ou método, o que seja. A prática. A prática. Quantas informações retidas você deve ter com você e que não foram praticadas? Para analisar. Tem coisas, você não tem tempo da sua vida que é assim, que você ficou um bom tempo sem fazer alguma coisa. Um exemplo, você já ouviu aquela expressão assim, ó, é como andar de bicicleta? Você já ouviu? Por quê? Qual que é a continuação dessa frase? Você nunca esquece? Se eu te der uma bicicleta agora, você vai provar isso para mim? Vai ou não? O último que tentou me provar quase bateu num carro. Você precisa da prática. A teoria por si só, ela não é efetiva. Você está conseguindo entender? A teoria por si só não é efetiva. Deus não quer que você tenha o conhecimento apenas da letra. Deus quer que você tenha a experiência com Ele, do dia a dia. Esse desenvolvimento.
esse relacionamento. Você precisa de um relacionamento. Você vê que o tempo todo tem gente que tem a necessidade de conversar com pessoas, é o tempo todo. Eu preciso falar com alguém, preciso conversar. Eu preciso conversar, eu preciso me comunicar com alguém, eu preciso estar com alguém. Eu tenho essa necessidade, é uma necessidade. Ela pode ser suprida de várias maneiras. Hoje existem vários recursos, a tecnologia, que vem de uma forma absurda para emburrecer as pessoas, cegar as pessoas e deixar elas burras, desculpa a expressão, porque esse é o objetivo. Todas as vezes que nós potencializamos ela, nós diminuímos a nossa capacidade cognitiva de pensar, a nossa capacidade cognitiva de tomar decisões. Hoje, você já não precisa mais ler um documento, um relatório, você não precisa mais ver se você escreveu algo errado e precisa corrigir. Hoje, você não precisa fazer determinadas coisas. Não, mas isso facilita muito o meu trabalho. Ok, está tudo bem, facilita mesmo. Mas também tem deixado pessoas mais burras. As pessoas não pensam mais. E isso acaba sendo definido como um padrão na vida de muita gente. Só que existe uma coisa que você não pode ignorar. Com Deus, você não vai conseguir usar a tecnologia. Você vai ter que se relacionar. Você está conseguindo entender? Não tem como. Com Deus, você tem que se relacionar. Você tem que ter um compromisso, uma intimidade. E essa intimidade, ela tem que se fortalecer a cada dia. A cada dia. Por isso que eu vejo que muitas pessoas estão presas em si mesmas. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes você já não ouviu esse versículo? A verdade os libertará. Quando diz aqui a verdade os libertará, o Senhor está falando que tem algum demônio prendendo alguém? Tem alguma maldição prendendo alguém? Por que que ela vai me libertar? Uma pessoa que precisa de ser libertada, é porque ela está presa, não é? Não é? Está aprisionada. Ela está amarrada ou algemada, ou ela não consegue ter, ela precisa de ajuda ali, ela não tem ali capacidade alguma de sair daquela situação sozinha. Ela precisa de uma intervenção, de uma ajuda, de um apoio, de um auxílio, para que ela possa sair de lá. Só que olha que coisa interessante, ninguém vai tirar ela de lá. Ela vai sair sozinha. Quando ela tiver o conhecimento, o entendimento revelado do que Deus tem para ela. E parece ser coisas tão grandes, mas são coisas pequenas, e que muitas vezes nós ignoramos. Muitas vezes nós ignoramos. E quando você ignora coisas pequenas, repete assim comigo, quando eu ignoro coisas pequenas, diga, eu estou fechando as portas para coisas grandes. Quando você ignora coisas pequenas, você está fechando as portas para coisas grandes. Porque são portais que são abertos. Definições que vêm com o objetivo de trazer a você um conhecimento, um entendimento daquilo que você verdadeiramente sempre precisou, mas nunca deu a devida atenção. Você sempre precisou e nunca deu a devida atenção. Você vê que quando uma pessoa ela atinge um nível de maturidade, ela já não se preocupa mais com algumas coisas. É ou não é? Você lembra quando você era criança? Alguns vão dizer assim, faz tempo. Faz muito tempo, mas vamos lá. Digamos que foi ontem.
Lembra quando teu pai, tua mãe ou alguém te prometeu que você ia sair no dia seguinte? Você lembra disso? Hã? Você conseguiu dormir aquela noite? Hã? Como que você ficou? Ansioso. Já está chegando? Hã? Já está chegando? Está que nem a Ana Clara, eu falei algo para ela recente, e eu estava dormindo, e essa menina no escuro veio de madrugada, parou na beirada da minha cama, do meu lado, e falou assim, no escuro, vê se isso é coisa que se faz. Que horas que a gente vai sair? Eu dei um pulo da cama, que eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Pai, sou eu. Eu falei, pronto, como que eu vou imaginar que é você, criatura, no escuro? E ainda eu falei para Ana Paula, eu falei assim, olha que coisa, né? No escuro sozinha ela não vem. Quando, vem cá, papai está aqui. Não, não vem. Do nada, acordando no escuro, trombando nas coisas, vem. E para na minha frente, faz assim, que horas que a gente vai sair? Para você ver que quando você entende e você consegue fazer essa separação, você consegue ter uma maturidade que você jamais imaginou que poderia ter. Porque você consegue lembrar o nível de ansiedade, de anseio, de desejo por chegar àquilo que você nem sabe muito bem o que é. Mas quando você cresce e você já viveu algumas coisas, você fica com esse mesmo nível de ansiedade? Só mais um, não é? Ah, tá bom, amanhã a gente se levanta, toma café, se organiza e sai. Não é assim? Muito tranquilo, como se fosse algo normal, natural, do dia a dia? Mas para uma criança, não. Aquela sensação, aquela expectativa, ela é sempre muito calorosa, é muito viva. É algo que ali até te traz uma certa uma certa satisfação de poder suprir aquela necessidade. É ou não é? Você fala, poxa, eu preciso ir, eu preciso levá-la, preciso suprir isso aqui. Só que olha que coisa interessante, imagina se você mantivesse isso com Deus o tempo todo. Porque muitas vezes nós vivemos situações que nós nos arrependemos amargamente de ter falado coisas, de ter pensado coisas, de ter visto coisas, de ter ido em lugares, de não ter feito determinadas coisas. E você vai dizer assim, poxa, por que que eu fiz? Não, por que que eu não fiz? Emoção, sentimentos, mazelas emocionais. Você tem que ter essa segurança, essa certeza, essa garantia, e ter isso pulsando dentro de você, que Deus está guardando e cuidando da sua vida, independente do que talvez esteja acontecendo com você. Independente. Você não pode perder esse amor, esse calor, esse fogo, essa chama por Deus. A idade passa muito rápido, gente. Passa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E se você não tomar cuidado, você pode perder o tempo e dizer assim, nossa, agora eu vou recuperar tudo. Consegue? Não consegue. E aí você vai viver a maior frustração e decepção, porque você vai viver se cobrando, se anulando, se julgando, condenando,
por não ter feito, por não ter agido, por não ter se posicionado no momento e na hora que era preciso. A Bíblia diz aqui em Salmo 23, do 1 ao 6, 1 e o 6, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repete assim comigo, ó. Obedeça por inteiro, não pela metade, porque fazer as coisas pela metade é também uma mentalidade de não concluir, de não finalizar as coisas. Quantos foram ensinados? Alguém aqui foi ensinado? Primeiro, deixa eu fazer outra pergunta em cima dessa. Alguém aqui já mentiu? Não? Alguém já mentiu? Eu tenho vergonha de dizer, bispo, que eu menti. Porque, olha, o irmão ali nunca mentiu. Ele é um mentiroso se ele falar que não mentiu. Pronto, começa por aí. Mas vamos lá. Você foi ensinado a mentir? Tem gente que foi ensinada a mentir sem querer aprender. Porque ele viu. É ou não é? Ele viu. Mas não tem, você tem que se tornar, você tem que mentir. É assim. Você tem que mentir assim, assim, assim. Não, porque essa é a habilidade. Essa é a técnica. Esse é o padrão. Mas quantas vezes você já mentiu? Como que a sua mamãe falava? Mentira tem o quê? Perna curta. Será que isso está que nem um vídeo que eu vi esses dias, né? Quando a mãe sai com a criança da maternidade, ela entra numa salinha, né? É uma salinha das mães. O que você vai aprender a falar assim? Você não é todo mundo. Porque todas as mães falam isso. Você não é todo mundo. Mentira tem perna curta. São expressões que você diz assim, todas as mães falam, vem de fábrica. Mas, por que você mentiu? Você consegue entender isso? Que veio tão natural e que chegou num nível de agressividade, de você se tornar um mentiroso, habilidoso e bom naquilo. Você fala, rapaz, eu mentia tanto que eu acreditava nas minhas mentiras. Tem gente que era assim, que ele mentia tanto, ele tinha tanta convicção, que ele sabia que era mentira e ele acreditava na mentira dele. Eu falo, meu Deus, esse nível hard, é o nível sênior dos mentirosos. Como pode? Eu conheci pessoas assim. O meu pai, ele chegou num nível de loucura da bebida e do cigarro, que muitas vezes eu via ele com o dedo, sabe, quem fuma tem um dedo todo marcado. É ou não é? Eu falava assim, poxa, seu Saulo, você está fumando de novo, meu cidadão? Ô, cidadão, por que você faz isso com a sua vida, com a sua família? Ele falou, não, eu parei de fumar faz muito tempo. Eu falei assim, esse muito tempo faz quantas horas? Não, eu acho que faz uns 3 a 4 anos. E falava com tanta convicção, e minha mãe falava assim, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Minha mãe falava. E meu irmão ainda, que era mais revoltado com ele, por conta de várias situações, e falava assim, você não tem vergonha na cara. Você estava fumando ali agora, eu vi você fumando. Como que você fala para ele que você parou de fumar? Como que você... É porque eu não morava, eu ia visitá-los. Então, quando eu ia vê-los, eu muitas vezes via coisa, eu falava assim, poxa, você está fazendo isso aqui, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu falava, não, eu parei com isso. Não, eu parei com aquilo, eu parei com aquilo outro. Mas era uma coisa tão natural,
que a pessoa assim, eu falava assim, ele está louco. O dedo marcado, eram os dedos amarelos. Falava, o sangue de Jesus tem poder, o cheiro. Eu costumava dizer para minha mãe, eu falava assim, ele não está com cheiro de cigarro, ele está defumado. Não, você já sabe o que é algo defumado? Imagina um bacon defumado, você imagina? Agora imagina uma pessoa defumada. O cheiro, os poros, o suor, era algo horrível, horrível. Algo assim que eu falava assim, meu Deus, eu lembro da minha afinada avó falar para minha mãe, e meu pai não foi uma pessoa fácil, ele aprontou tudo que ele podia aprontar, mas eu lembro da minha afinada avó dizer para minha mãe assim, eu lembro que eu era criança, eu ouvia isso, casou é uma vez só, você vai lutar pelo seu casamento, você vai lutar, e minha mãe lutou até o último dia com aquele homem, mesmo ele não merecendo, lutou até o último dia. Hoje, graças a Deus, após o falecimento dele, faleceu em 2019, minha mãe casou de novo e vive a vida dela abençoada. Estou muito feliz e grato por Deus ainda ter misericórdia e permitir que ela vivesse a vida que ela tem vivido, mas ela honrou ele até o fim. E tem dias que às vezes eu me pego pensando em algumas coisas assim. Você vê que às vezes por tão pouco as pessoas abandonam a Deus. Por tão pouco as pessoas abandonam umas às outras. E isso é a mentalidade de muita gente que vem sendo ali regredida e sendo ali roubada de uma forma que elas não conseguem ver que aquilo está escravizando a sua vida. Só que entra no ponto que muitas acabam buscando referências que não são boas para a sua vida. A bispa fala muito sobre isso. Você tem que ter um arquétipo. Quem que é o arquétipo? Pega a bispa como exemplo. Pega a vida de pessoas que você sabe que têm trabalhado a sua vida à luz das Escrituras e molde a sua vida com base aquilo que aquela pessoa tem feito para ser uma pessoa íntegra, temente a Deus, cheia do Espírito Santo. Porque senão a sua mentalidade, quanto mais tempo vai passar, mais difícil vai ficar para mudar. Não tem aquele ditado que tem, quando a pessoa vai ficando velha, ela fica chata, ela não acredita mais nada, ela não tem a cabeça dela, que fica assim, nem fala nada, nem falo. Meu Deus, porque é uma verdade absoluta. Se é uma pessoa que você tem ali, muitas dessas pessoas, são pessoas que insistem em algo porque são orgulhosas, não porque têm conhecimento, porque tem pessoas que você admira porque construiu, porque lutou, porque viveu como Abraão, teve ali algo estabelecido em Deus, mas tem pessoas que vivem ali num mundo fechado, que aqueles resultados nunca chegam, nunca cresce, nunca avança, nunca progride, e ela ainda continua pensando daquele jeito, pensando daquela forma, pensando daquela maneira. Tem pessoas carregando um tesouro, carregando um grande tesouro, uma joia preciosa. Eu sempre falo isso, às vezes falo para os obreiros, ainda falava esses dias para alguns obreiros, e eu usava essa expressão, você não pode dar para as pessoas um remédio que cura, e não tomar dele. Você está conseguindo entender? O que adianta eu vir aqui falar para você de relacionamento com Deus, de cura, de libertação, de prosperidade, de sucesso, de realização de sonho, família, e tantas outras coisas, e eu não viver isso? De que adianta? Eu poder falar para você que é bom, sabe? Não é bom. É bom você ter família. Não é bom você ter filhos. Não é bom você ter prosperidade, não é bom você alcançar a realização dos seus sonhos, é bom.
Aí você perguntar assim para mim, e aí, você está vivendo o quê? Não, é normal, é isso, é com todo mundo. Você teria credibilidade? Não, nenhuma. E eu falo para você com maior segurança, eu vivo uma vida que eu sonhei. E eu sei que eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Aonde Deus quer que eu chegue. Só que eu não estou mais aonde eu estava. Eu não estou mais aonde eu estava. Nem vírgula alguma. Quando eu entendi o verdadeiro propósito da minha vida, eu tinha várias amizades, ainda minha esposa sabe disso, família, eu era muito ligado a parente, estava ali, eu joguei o número fora, eu não respondo, até hoje, se você mandar uma mensagem no Instagram para mim, no direct, ou no Facebook, você vai ficar esperando, né, uns 10 anos, para eu responder, porque eu não abro nenhuma, porque as pessoas encontram as outras por intermédio dessas redes, e eu me fiz, não quero que me encontre, quer me ver? Então veja o que eu posto, veja o que eu faço, mas eu não quero contato, eu cortei literalmente, porque nunca me fez bem. Você está conseguindo entender? Nunca me fez bem. E eu ainda falei isso aqui esses dias em um culto, alguém que há muitos anos eu não via, não sabia dessa pessoa. Essa pessoa teve a capacidade de ligar na igreja, ligou na igreja de Araçatuba, pediu o contato, falou, olha, eu vi o fulano de tal, eu cresci com ele e tal, e eu queria saber, eu vi que ele está nessa igreja tal. E o pastor falou, olha, ele está lá em São Paulo. Tem telefone de lá? Tem. Ele ligou, alguém aqui atendeu, e ligou umas 3 vezes atrás de mim, e falou, ó, tal fulano quer falar com você. Eu falei, olha, não conheço, deve ser alguém que precisa de ajuda. E aí essa moça falou assim, não, bispo, ele disse que cresceu com você, estudou com você. Eu falei, eu sei quem que é essa criatura. Eu falei assim, o que que ele quer? Eu pensando, o que que ele quer? E a primeira coisa que eu falei a ele, quando ele chegou, quando ele peguei o telefone, que eu ainda fui gentil, eu ainda atendi a ligação. Eu disse, tudo bem? Ele falou, tudo bem. E aí, tal, começou a falar como aquela época. Aí eu falei assim, poxa, essa pessoa não mudou, ela é a mesma pessoa. Eu falei assim, tudo bem? Ele falou assim, você não lembra de mim? Eu falei, sim, lembro. E aí, vamos nos encontrar? Eu falei, estou na igreja. Mas, você está diferente? Eu falei assim, muito. Você mudou? Eu falei, muito. E aí, vamos nos encontrar para beber ou para fazer alguma coisa? Eu falei assim, não. Foi sim e não. Sim e não. Ele falou assim, você não é a mesma pessoa. Eu falei assim, eu já falei para você há 3 minutos atrás que eu não sou a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa transformada. Só que aquele ambiente, com aquelas pessoas que eu vivia, com aquela mentalidade, sempre me fez ser uma pessoa miserável. Em todos os aspectos. E quando eu entendi a importância do que Deus tinha para fazer na minha vida, eu literalmente cortei tudo. Eu nem visitar, eu fiquei 12 anos, a minha mãe ainda por muitos anos, até hoje ela fala, vai em tal lugar, vai ver tal pessoa. Eu falei assim, eu não perdi nada lá. Filho, pelo amor de Deus,
Se ela estiver assistindo, ela sabe o que eu estou falando, que esses dias ela falou para mim, vai ver tal pessoa que você vai se arrepender. Eu falei, eu não vou me arrepender não. O que eu tenho que fazer por essa pessoa, eu faço, ajudo, apoio, eu ligo, eu oro, eu faço, eu não tenho que estar grudado com ela, eu não tenho, não cabe, eu não sinto, eu não senti que eu tenho que ir lá, eu não senti que eu tenho que estar lá, Deus não me impulsionou a fazer isso, mas isso tudo é uma mentalidade, isso tudo é um padrão que você muda, estabelece dentro de você, porque quando você aprende e você desenvolve esse relacionamento com Deus, você estabelece outras prioridades. Você estabelece outras prioridades. E aí é o ponto que você volta naquele versículo que eu acabei de ler. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Se alguém não te valoriza, sai de perto dela, não é assim? Sai de perto dela. Se aquela pessoa não te respeita, se aquela pessoa não te valoriza, se aquela pessoa não te honra, sai de perto dela. Em Deus você é valoroso. Em Deus você é valoroso. E Deus espera de cada um de nós esse aproximar, esse romper com todas essas mentalidades e misérias que escravizaram e que escraviza muita gente. Não perca tempo. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Uma hora você pode se ver como um jovem e daqui a pouco você pode se ver com 70 anos. Se o Senhor permitir que chegue até lá, porque muitos nem chegam, e viver uma vida derrotada, uma vida sem resultados, uma vida fracassada, uma vida sem nenhuma perspectiva alguma, você não acrescentou nada na vida de pessoas, você não acrescentou nada. É tão interessante que a bispa, você vê que a bispa ela falou, e tem falado isso direto, que o desejo dela não é conquistar algo, o desejo dela é estar apta para poder fazer pessoas conquistar algo. Então, é algo que jamais uma pessoa que não se relaciona com Deus vai conseguir entender isso. Sabe? Por exemplo, eu vou dar um carro para alguém, vou dar um carro para alguém. Acha? Não é assim que muita falando? Eu? Dar um carro? Ou nada. Não, quero dar uma casa para alguém. Quero fazer isso por tal pessoa. Imagina. Imagina. Isso é mentalidade. É o ambiente. Lembra do Timão e Pumba? Lembra? Eu sei que você já assistiu. Não fala que não, que eu sei. Você tem cara que já assistiu o Rei Leão. O Simba, ele era o quê? Lembra? Ele estava com Timão e Pumba, comendo o quê? Larvas, bigatos. Mas um leão come isso? Mas ele estava com aquelas pessoas. Era aquele ambiente. Ele convivia com aqueles dois que não se preocupavam com nada, não tinha propósito de nada, coisa alguma. A mentalidade totalmente ali, retraída. Só que ele era um rei, ele era uma autoridade. Você foi criado para ser assim, e não viver aquém, viver à margem. Deus tem muito mais para você, mas muitos se limitam, eu não posso, não é para mim, Deus não tem isso comigo. Quem disse isso para você? Quem disse isso para você que Deus não tem para você? Que você não pode,
que você não vai chegar, que você não consegue. Quem disse isso para você? Quem foi tão convicto ao ponto de estabelecer em você essa fortaleza, ao ponto de você não conseguir ver que isso é uma mentira, que isso é uma inverdade, e você precisa estabelecer na sua vida a promessa de Deus. Repete comigo: a promessa do Senhor. Diga: ela está viva na minha vida. Diga: e eu não vou permitir que ela morra. Coloque-se em pé, por gentileza. Olha que coisa interessante. Você, em tudo aquilo que você faz, melhor dizendo, em tudo aquilo que você já fez, houve coisas que você não colocou força? Houve ou não? Fala assim, sabe que você fala assim, vou fazer por fazer. Você já fez isso? Espero que não tenha sido ontem, que está muito perto. Eu fiz por fazer. Eu vou por ir. Olha que você vê que coisa, é tão ruim isso. Eu ouvi isso, e foi tão doloroso para mim, o dia que eu ouvi, que foi o ano passado. Eu particularmente, eu tenho 3 mulheres em casa e eu não gosto de praia. Eu não gosto. Sim, eu gosto do meio do mato, eu gosto eu gosto de uma boa cadeira. Que você quer ficar na cadeira sentado, fazendo o quê? Nada. Você vai ficar o quê? Nada. Dormindo? Não, nada. Eu gosto de ficar sozinho, quieto. Então eu tenho 2 sanguíneas e 1 colérica. As 3 gostam de praia. E as 2 vezes que eu fui, eu usei uma expressão assim, e isso me doeu, porque isso estourou na minha cara depois. Falei, eu não gosto de praia. Eu vou por causa delas. Eu não gosto. Aí, a Ana Clara, numa situação que teve na escola, ela estava lá, foi uma apresentação, nós fomos, e ela falou assim, meu pai não gosta. Ele vai por nós, mas eu sei que ele não gosta de estar ali. Aquilo me doeu tanto, porque talvez para ela queria que eu estivesse lá, mas eu não estava lá. Você está conseguindo entender? Eu fui por ir. E literalmente eu fui por ir. E quando eu vou, nem na água eu entro. Para você ver como que é um desafio. Falando, Ana Paula, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não gosto disso, eu não sei, é um desafio. Eu falo, você vai no shopping, fala, quantas horas você vai ficar? Deixa eu programar minha cabeça, para eu saber, porque eu vou me preparar para isso. Eu não gosto. Então assim, mas, espera um pouquinho, elas gostam, ela está ali, elas estão ali. E aí, em uma outra oportunidade que eu tive, eu fui e tal, e estava lá, e elas falaram assim, nossa, que legal, o papai estava lá. Eu sempre estive. Mas na cabeça delas, em outros momentos, eu não estava. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Em outros momentos eu não estava. Aí você diz assim, o que isso tem a ver? A mentalidade. E isso você muda tudo na sua vida. Isso é um almoço com a sua família. Isso é um momento que você está assistindo um filme com o seu familiar. Isso é um momento que você está ali tomando um café com alguém que você gosta. Você está ali. Só que a mentalidade das pessoas é uma coisa assim tão... Meu Deus, eu tenho pavor quando as pessoas estão ali, dependendo da situação. Às vezes eu preciso falar com alguém que ela está comendo, e às vezes eu falo assim, não, eu não vou, eu vou lutar o máximo para não, porque
aquilo é tão ruim, tão desagradável, porque talvez é aquele momento. É aquele momento. Nós somos ensinados o tempo todo, e é um desafio. Você vai almoçar, você pega o celular, eu tenho a mania de virar o celular para baixo e deixar assim, ou não, eu deixo na mesa. Eu nem levo para a mesa, eu deixo na minha mesa, na minha sala. Porque eu sei que alguém vai me chamar, eu sei que o telefone vai tocar, justamente naquele horário. E aqui a gente tem um grupo, é assim, ó. A gente tem um grupo aqui, que é o grupo dos internos que a gente fala. Então, quando você está lá, fala assim, olha, avisa onde está o bispo Diego, ou fulano de tal, onde está, sempre alguém te acha. E eu falo assim, tá bom, eu já vou. Você pode estar aqui dentro da igreja, ser um bispo, um pastor, e ser roubado do verdadeiro relacionamento que você tem que ter com Deus. Sabia? Você pode ser roubado. Você pode estar na sua casa. Tem várias crianças que são órfãos de pais vivos, que moram na mesma casa. Isso é relacionamento. Você se relaciona com pessoas, nós somos criados para nos relacionar com pessoas e nos relacionar com Deus. E se você tem dificuldade de se relacionar com pessoas, certamente muitos têm dificuldade de se relacionar com Deus. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque Deus, Ele quer esse relacionamento. Deus espera esse relacionamento. Não, mas eu não gosto, eu quero ficar isolado, eu quero ficar ali, sabe? Olha, eu não quero. Eu tenho aprendido tanto com a bispa, e é uma coisa assim que, graças a Deus por isso, você vai ficando velho, o tempo vai passando, eu não estou dizendo velho de idade, mas velho em coisas que você fala assim, poxa, por que isso? Por que determinadas coisas? Acabou, para com isso. Para com isso. São coisas tão pequenas. Eu tenho atendido casais, eu tenho um grupo de casais que eu atendo, e eu ainda fiz um desafio com eles. O desafio são mais ou menos 14 a 15 casais, pegaram uma caixinha, pega essa caixinha, o dia que vocês tiverem uma briga, uma discussão, alguma coisa, você não vai falar nada com ela e nada com ele. Você vai pegar um papel, você vai escrever o que você pensa, o que você acha daquela situação, você vai colocar dentro daquela caixinha, e quando vocês disserem, opa, vamos sentar à mesa. Ok, então tá bom, eu separei alguns versículos da Bíblia, então antes de abrir a caixinha, os pedidos, vocês vão ler os versículos que eu separei, leiam, orem, e peçam a direção de Deus, e ok, tá bom, o nosso molde é as Escrituras. Pegue o papel, leia, isso, aquilo, ok, tá. Leia o outro, ok, tá. Qual que é a decisão que nós vamos tomar? O que você pensa? Vamos ler os outros versículos que nós temos separados aqui, e depois de ler, qual que é a decisão? À luz da palavra. Porque se deixar, se arrebentam. Porque é a mentalidade. Você está conseguindo entender? É a mentalidade. E muitos têm tido resultados. E diz assim, nossa, o senhor não sabe o que o senhor fez, eu não fiz nada. Quem fez foi a Bíblia, eu não fiz nada. Não fiz, está aí na Bíblia, a Bíblia que vocês leram. E eu não fiz nada. Gente que tem chegado a dizer assim, olha que coisa incrível é isso. Olha que coisa incrível é isso. Eu falei assim, isso sempre teve aí. Você está conseguindo entender? Sempre teve aí. Sempre esteve aí, não é algo novo. Eu não estou falando algo novo, eu não estou mostrando um versículo novo, não é algo novo, não. Sempre esteve aí.
É que a mentalidade, a cabeça está tão cheia de tantas coisas. Não, é porque eu ouvi um coach, é porque eu vi tal pessoa, eu vi tal método, não, porque alguém me ensinou isso, me falaram aquilo, aquilo outro e tantas outras coisas. Você está tão cheio de tanta coisa que é melhor muitos se esvaziarem e dê lugar para Deus. Dê lugar para Deus. Valorize as coisas importantes. Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Não inverta a ordem, não vai dar certo. Não vai funcionar, não vai fluir. Deus, família, igreja. É a sua maior prioridade. Quando você se relaciona bem com Deus, você vai se relacionar bem com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não tem gente que diz assim, nossa, mas aquela pessoa é difícil, hein? Será que ela é difícil ou você que ainda não entendeu? É interessante que hoje a Ana Clara chegou, ontem ela chegou. Olha que coisa, que você fala que criança é uma coisa, a gente tem que amadurecer esse nível, né? Tem uma sala na escola dela, que é a sala dos campeões, e ela estuda num colégio particular, e uma criança de acho que 4 aninhos, especial, veio e mordeu as costas dela. E ela veio para mim e falou assim, pai, eu não consigo sentar aqui porque está doendo. Claro, é um pouquinho de drama para o papai ver, né? Papai ver, passar a mão, dar beijinho, aquela coisa toda, né? E eu falei assim, filha, o que aconteceu, amor? O que aconteceu aqui? O que fez? Você bateu, você caiu? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Não, papai, deixa eu te explicar. É que tem uma criança que ela é especial, ela não sabe, e ela precisa de ajuda. Aí na hora eu falei, meu Deus, olha só. Tem gente que é fechado no trânsito, já quer perseguir o outro. Levou uma buzinada, quer perseguir o outro. Não sabe o que aconteceu, se aquela pessoa perdeu alguém, ou está ali naquele momento, aconteceu alguma coisa, está lá, não sabe, já está ali, num nível absurdo com aquela pessoa. Aí você vê uma criança com a capacidade de perdoar a outra, por entender que aquela criança tem uma necessidade especial que ela não tem, que ela tem maturidade para lidar com aquilo. E mesmo com a dor, com o machucado, lidando com maturidade com aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso chegar nesse nível. Você está conseguindo entender? Relacionamento, intimidade com Deus. Infelizmente, muitos fizeram um caminho contrário. E nós somos deformados. Você aprendeu a mentir sem querer. Você aprendeu a odiar as pessoas sem querer. Você aprendeu a ser vingativo com as pessoas sem querer. Você aprendeu tantas coisas. Agora vamos lá, e as coisas boas? Por que é tão difícil de aprender? Por que é tão difícil de perdoar? Será que você nunca ouviu a sua mãe ou alguém dizer para você que você tinha que perdoar? E por que você foi tão resistente naquilo? Por quê? Nós precisamos de Deus. É Ele que nos alinha. É Ele que nos ajusta. É Ele que nos dá tudo o que precisamos. Coloque as mãos no seu coração e peça ao Espírito Santo ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não quero viver com uma mentalidade ou com um coração totalmente distante daquilo que o Senhor tem e quer de mim. Eu sei que eu posso mais e o Senhor pode fazer mais por mim. Eu não quero mais viver assim.
Eu não quero mais errar. Eu não quero viver mais uma ilusão. Eu não quero estar dentro da igreja e estar em um ambiente onde nós estamos sendo preparados para ter uma mentalidade totalmente aberta e viver tão escravo. Meu Deus, não. Você tem que dizer isso, dizer, não, eu não quero ser assim. Eu não quero viver com uma mentalidade assim, ser tão pequeno, tão raso, tão escravizado das emoções, das mazelas, das misérias emocionais. Não, eu não quero viver assim, eu não quero viver assim. Meu Deus, eu quero um relacionamento com o Senhor, eu quero te conhecer de verdade, eu quero me relacionar com o Senhor e ter intimidade contigo, meu Deus, e ter a mentalidade, Senhor, que o Senhor espera que eu tenha. Eu não quero mais agir, meu Deus, como as pessoas agem, sem pensar, sem espírito. Não, eu não quero mais. Eu cansei de ser aquela pessoa. Eu cansei de ser aquela pessoa, eu cansei de ser aquele mentiroso, eu cansei de ser aquele covarde, eu cansei de ser aquele que cede à carne, que cede ao pecado, que se rende às coisas mais miseráveis. Eu cansei, Deus. Eu cansei, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso, Senhor, venha sobre a minha vida, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Pai, assim como o próprio salmista, me ajuda a viver, me ensina a viver, Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, eu não quero mais viver assim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso, Senhor, eu não posso mais. Eu não posso mais viver assim, eu não tenho mais tempo para viver assim, eu não tenho mais tempo para viver assim, eu não tenho mais tempo para viver com essa mentalidade, eu não tenho mais tempo para viver com essa mentalidade, com essa cabeça, meu Deus, vivendo, envolvido, meu Deus, há tantas mazelas, há tantas misérias, em não entender, em não ter a profundidade daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso me relacionar mais com o Senhor, essa intimidade, meu Deus, essa profundidade com o Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Oh Deus, venha sobre a minha vida, Deus, venha sobre a minha vida, venha sobre mim, Senhor, venha sobre mim. Eu não sei viver sem a Tua presença, eu não sei viver sem o Senhor, eu não consigo, não dá, meu Deus, não dá. Não dá. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Eu não quero perder tempo. Meu Deus, eu não quero perder tempo, Senhor. O tempo passa. Eu estou envelhecendo. Eu não tenho mais o mesmo vigor, a mesma energia que eu tinha aos 15 anos. Eu não tenho a mesma mentalidade.
Eu não tenho a mesma força física. E eu sei que a resistência na força do braço, ela não sustenta muito tempo. Por mais que uma pessoa julgue ser tão inteligente, ser tão capaz, tão habilidosa, muitas ainda são escravas de si mesmas. Ainda não conheceram a verdade, que a verdade liberta. A verdade liberta. A verdade liberta. A verdade traz tanta paz. Tanta paz, que é incomparável. Não tem como comparar. O amor, a proteção, o zelo, o cuidado do Senhor, não tem como comparar. Oh meu Deus, eu te amo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui nesta manhã. Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a ser um pai melhor, um marido melhor, um servo, um líder, um homem de Deus, uma referência. Me ajuda, Deus. Peça a Deus. Peça a Deus, faça a sua oração e peça, diga, me ajuda a ser melhor, eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo, eu não vou ser o mesmo. Eu saio daqui transformado com essa palavra, com essa direção, com essa oração. Eu não sou mais o mesmo, isso acabou. Acabou. E eu creio, Senhor, em um grande rompimento na vida de cada um aqui, Senhor. Que todos os tetos foram quebrados, que todas as barreiras foram arrebentadas, e que essa glória, ela seja completa e plena na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Declaro essa unção, esse poder, essa autoridade que te eleva para um outro nível. Para um outro nível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você diga isso para você. Eu estou sendo levado para um outro nível. Diga isso com convicção. Eu estou sendo levado para um outro nível. Eu estou sendo levado para um outro nível. Eu creio nisso. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que Deus está elevando muitos aqui. Deus está elevando muitos. Resultados que você ainda não tinha alcançado. Resultados que você ainda não tinha alcançado. Eu declaro em nome de Jesus. Ó meu Deus, eu te agradeço.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.